E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Ele está mostrando o poder da ressurreição do seu Filho, vivendo no meio deles, para ressuscitá-los desta sepultura. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Um trio cantando As Mãos do Autor. Renata, Naira e Francis Kellen. Bela paisagem, lindo amanhecer, rio tranquilo, flores a nascer. A natureza nos diz como é, grande é meu Deus, meu Pai Criador. Arco-íris no horizonte, aves a cantar, ondas se quebrando, sol se declinando. Tudo isso foi feito com toque divino de meu bom Deus. Bem antes que o mundo existisse, bem antes de sua fundação, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus sobre as águas se movia. Com gratidão quero sempre louvar ao Rei dos Reis, meu Senhor
Jeová, por todas as bênçãos, toda a criação, que é perfeita, pois provê de suas mãos. A Deus seja dada toda a glória. A Deus. Ele está mostrando o poder da ressurreição do seu Filho vivendo no meio deles, para ressuscitá-los desta sepultura. Mensagem do profeta desta era, o terceiro Êxodo, baseado no livro de Êxodo, na experiência tremenda do profeta Moisés, ligando isso com aquilo que tipificou, que é o Novo Testamento, o êxodo espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira saída que existe tem que ser aquela pessoal despindo-se de todas as capacidades humanas, porque o Êxodo nos mostra que foi somente o poder de Deus e nada mais que tirou o seu povo do Egito. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, é uma escritura que deve ser bem familiarizada com a igreja. Você que interessa pelas coisas eternas, pela vida eterna, pelo destino da alma, deve ter certas escrituras de uma forma bem familiarizada. E esta é uma delas. Paulo está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que não falha. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, a Bíblia nos mostra dois tipos de ressurreição.
A primeira ressurreição, essa que você levanta o indivíduo, a pessoa se levanta da sepultura espiritual. É ressuscitado com Cristo, linguagem do apóstolo São Paulo também. Ressuscitastes com Cristo. Sem ter a experiência dessa primeira ressurreição, jamais a pessoa gozará da segunda ressurreição. Então, o profeta de Deus nos mostra, ele está mostrando, Deus, Jesus, o poder da ressurreição do seu Filho, que é Jesus, vivendo no meio de seus filhos, para ressuscitá-los desta sepultura, da sepultura em que estamos, para uma terra que Ele nos prometeu, sinal da ressurreição, chamando do Egito espiritual e da Babilônia espiritual, da escravidão espiritual e da confusão espiritual. Então, depois de mostrar que aquele poder intelectual de Ramsés, lá do poder do Egito, ciência egípcia, não pôde salvar o Egito, não pôde, através dela, segurar o povo de Deus em cativeiro toda a vida. Assim também, ele diz, esta é a maneira que é novamente hoje. Deus está chamando seu povo eleito. E eles são eleitos agora. Eles são eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal está ele lhe mostrando? Mostrando para os seus filhos, para os seus eleitos, é o sinal da ressurreição. Voltemos à carta de São Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Então ele menciona enfaticamente a ressurreição de Jesus Cristo. Sendo isto a justificação da nossa fé. Vã seria a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. E ele atua e opera, está no quadro como a primícia dos que dormem. O levantamento dele da sepultura física mesmo, onde estava sepultado, é um penhor, é uma segurança, é um testamento de que todos os seus eleitos também deixarão as sepulturas. Agora, se nós não cremos nisto, para que dizermos que somos crentes? Crentes em quê, afinal de contas? Em uma igreja, em um título, em um grande sábio, crentes em prosperidade, ser bem-sucedido aqui nesta vida? Ora, isso não se trata desse poder da ressurreição, do poder vivificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de qualquer maneira, todos morrem. Todos morrem. E quando morre, a coisa muda. Agora não tem mais eu quero, eu não quero, eu aceito, eu não aceito. Nada disso. Depois que morreu, não tem escolha. Está embarcado para um destino. Está em uma dimensão, sendo a quinta dimensão
ou a sexta dimensão. A quinta dimensão encerra aquela alma, aquele espírito em um pesadelo que significa inferno, que não pode acabar de chegar e nem pode voltar. Aquele rico que foi levado ao inferno, cuja mesa deixava cair migalhas para Lázaro comer, Lázaro comia de suas migalhas, ele ficou nesta quinta dimensão. Ele não podia chegar onde estava Lázaro e nem podia voltar para se arrepender. Isto tem que ser feito agora. Você tem que acabar com esse eu acho, eu penso, eu faço, eu aceito, eu não aceito. É agora. Agora, isto é uma demonstração exata de eleição. Crer no êxodo espiritual. Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso se trata da ressurreição espiritual. E quando isso acontece, você entende claramente qual é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, de Mateus 28, 19. Esse nome está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. E as demais referências, o nome é Senhor Jesus Cristo. Você invoca este nome, e todo aquele que invocar este nome será salvo. Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra. Então a ressurreição, nos dois sentidos, ela opera uma libertação. Não há coisa melhor no mundo que traduz maior felicidade do que a libertação. Você estando escravo, oprimido por uma dor, quando ela desaparece, você foi libertado. Você tem estado em alguns lugares na vida que você estava ali em tristeza profunda, sem ambiente, deprimido, mas logo você sai. Isto quer dizer uma libertação. Então o poder da ressurreição opera nesses dois sentidos para libertar os eleitos do cativeiro. Foi o ministério de Moisés, o qual é um tipo de Cristo. Ela é um sinal de poder que podia fechar os céus, podia escurecer a terra. Isso estava na boca, estava no corpo de um homem chamado Elias. Quando aquele menino da viúva que o acolheu morreu, a ressurreição saiu de sua boca. E a criança voltou à vida. E esse mesmo Espírito operou através de Eliseu. Esse mesmo Espírito da ressurreição espiritual operou através de João Batista. E agora, por último, na quarta manifestação do ministério de Elias, em poder da ressurreição, a ressurreição saiu de sua boca, a palavra falada, para a libertação espiritual, libertação do cativeiro, dos credos e dos dogmas, para assim então estarem prontos para a ressurreição ou para a transformação de seus corpos. E ele está mostrando o poder da ressurreição do seu Filho, vivendo no meio deles, para ressuscitá-los desta sepultura. Agora, quem conhece, quem crê no ministério do profeta desta era, quem acompanhou ali pessoalmente, que ainda existem milhares de pessoas que acompanharam pessoalmente, viram este poder operando
através daquele homem, daquela boca. Um profeta é a boca de Deus. Rejeitá-lo é ser vomitado da boca de Deus. E isso combina perfeitamente com Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Era abastada, rica, dizendo que não tem falta de nada. O nome da era já quer dizer mulher, quer dizer também direito dos povos. Mas, no entanto, ela não sabe que é pobre, nua, desgraçada. Eu estou citando a Bíblia. E está vomitada da boca de Deus. Por isso que ela não pode crer no profeta. Porque o profeta é a boca de Deus. E ela está vomitada da boca de Deus. Porque ela não é quente nem fria, ela é morna. Ela vive e expande um evangelho morno, natural, moderno, social, mundano. Suas doutrinas, seus hinos, seus rocks, tudo combina com as características desta era Laodiceia. Isto quer dizer morte, isto quer dizer sepultura. Mas aqueles que ouvem a voz da ressurreição, a trombeta de Deus, se levantam desses sepulcros. Com que consciência, que pensamento, com que personalidade, com que estado Lázaro saiu daquela sepultura? O que foi Lázaro depois que saiu dali? A história diz que eles mataram a Lázaro, para matar o testemunho. Isto querendo dizer, ele não tinha como negar que foi ressuscitado. Você não tem como negar sua ressurreição. O eleito de Deus não tem como negar a sua ressurreição. Jesus curou aquele ceguinho de nascença, e depois então a família toda foi desafiada pelos sacerdotes, pelos fariseus. Eles negaram, eles tiraram o corpo fora, mas não tinham como negar, não tinham como esconder. Ele era cego realmente. Agora pergunte para ele o que aconteceu. Ele não podia negar. Se ele é profeta, se ele não é, se ele é de Deus ou não é. Mas eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu não tenho como negar. Eu não tenho como negar. O que adianta você dizer que ele é falso profeta? Pois eu estou enxergando, eu estou vendo estas verdades. Ele abriu meus olhos. Ele abriu os nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vou lembrar
da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça chama neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia